Saúdo vocês com a paz do Senhor. Oh, que maravilha! Glorinha, esse verde me dá a esperança de que você estará comigo até o arrebatamento. E nós subiremos de mãos dadas, porque não consigo ficar longe de você um minuto. Você é o ar que eu respiro. Você é a estrela brilhante da minha constelação. Você é a nuvem com água que derrama sobre o meu jardim. Te amo. Ó. Salatiel veio falar comigo. Ó, a gente está ficando mal. Nossas esposas estão cobrando, sei o quê. É melhor você mudar a viola. Eu disse, Salatiel, eu mudo a viola, mas não mudo o tom. Ai, ai, ai. Vamos lá. Apocalipse. Escatologia. O que é isso? São matérias sobre as quais a igreja tem falado pouco. Não só a igreja, até os seminários teológicos, tanto os tradicionais, quanto os pentecostais, quanto os reformados, não estão abordando as questões escatológicas. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos, e a Bíblia diz que não haveria livros o suficiente para revelar o que ele fez. E o que nós temos dos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos é pouco comparado ao que ele fez. Mas ele nunca deu um passo no seu ministério se não tivesse como pano de fundo o ensino. Jesus não pregava para arrepiar as pessoas. Jesus ensinava. Por isso é considerado o grande mestre. Ele é o mestre. Por isso que ele nos deixou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos faça lembrar o que ele ensinou. E Jesus esteve o tempo todo na terra. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, esses livros revelam a ação de Jesus Cristo, pré-encarnado e depois de encarnado. Eu não sei como a igreja pode viver sem escatologia. Vamos lá, pastor, e a escatologia? O que é escatologia? A palavra escatologia é uma palavra composta, derivada da língua grega, composta por eschatos e logia. Duas palavras. Eschatos e logia. Quais são as duas palavras? Escatologia. Logia é o estudo, a doutrina, o conhecimento do escato. O que é o escato? A doutrina dos últimos dias. Então, escatologia é o estudo da doutrina dos últimos dias. Que últimos dias, pastor? O fim do mundo? O mundo vai explodir, a humanidade vai ser extinta? Não. Os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Os últimos dias do governo do homem na terra, depois que o governo do homem na terra foi instituído lá no jardim, com a queda de Adão e a Eva. Falamos disso ontem. Quando a Eva e o Adão caíram, iniciou-se um novo reino, o reino humano, inspirado pelo príncipe deste século, que seduz as nações, Satã. Esse reino já dura 6.000 anos, o reino do homem. E a escatologia nos ensina que esse tempo chegará ao fim,
tempo do fim do governo humano sobre a terra, para iniciar um outro governo que vai restaurar o reino de Deus na terra. E esse governo restaurativo ou restaurador só pode ser através da presença do Filho de Deus governando as nações. Tem as músicas que falam disso, porque às vezes a gente não... Ó Rei das Nações, quem... Quem não glorificará o nome de Jesus? Todos. A palavra diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Onde? No céu? Não. É aqui na terra, quando ele voltar. Ó Rei das Nações. Quando foi que Jesus, na sua primeira vinda, foi Rei das Nações? Ele não foi rei nem de Israel. Debocharam dele quando falava do reino. Por isso que ele falou, não, agora é tempo de César. César é o reino do homem, dá a César o que é de César. Ainda não chegou a minha vez de reinar sobre as nações, não. Não vai ser nem agora. Porque agora eu vim como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vou voltar como leão da tribo de Judá. Aí eu vou reinar. É o rei das selvas, né, o leão? O rei Jesus voltará para reinar sobre as nações. E a escatologia é isso, ensina essas coisas derradeiras desse momento, que se colocam como elementos sociológicos, antropológicos e históricos que formam o cenário mundial para a sua volta. Deus está no controle da história e ele não volta antes nem depois do tempo marcado. A Bíblia não diz dia e hora, nem mês, nem ano. Isso aí não podemos afirmar. Mas as Escrituras falam das épocas, do tempo, do momento. É só estudar. Então nós vamos estudar, estamos estudando sobre essa doutrina das últimas coisas. E por que é tão importante o estudo da escatologia? Porque nós somos a geração das últimas coisas. Aquilo que os profetas anunciaram em Israel, 3.500 anos antes do nosso tempo, para cá, eles só anunciavam e nem sabiam do que falavam. Eles só recebiam a inspiração e, na tradição oral do povo judeu, ia transmitido geração por geração. Mas eles não sabiam. Você acha que Isaías viu Boeing 747? Mas o profeta Isaías, no capítulo 66, versos 8, diz que o povo que voltaria voando como nuvens e como pombas para as suas janelas. Aconteceu com o povo de Israel. Isso é um eco profético. Você acha que Ezequiel viu um vale de ossos secos? Ele viu um vale de ossos secos. E o que se trata o vale de ossos secos? Ele não entendeu bem. Hoje nós sabemos que se trata da nação de Israel no seu processo de restauração, até o Espírito ser derramado sobre esse povo. Você acha que Daniel viu sistema quântico, binário, tecnologia, armas poderosas de guerra, notebook, computador, telefone, celular? Você acha que Daniel viu isso? Mas ele falou que a ciência ia se multiplicar. Então os profetas nem sabiam, a rigor,
daquilo que profetizavam, mas profetizaram. Porque o profeta não falava de si próprio, ele era um oráculo que recebia de Deus essas profecias que iriam se revelar ao longo do tempo através dos ecos proféticos. Eu tenho certeza que Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Naum, Sofonias e todos os demais profetas gostariam de estar vivendo hoje, o momento em que estamos vivendo. Porque eles não apenas profetizariam, eles também seriam testemunhas do cumprimento das suas profecias. Eu fico imaginando os apóstolos de Jesus. Eles gostariam de estar vivendo essa época. Eles iriam ver com olhos nus a história se processando, cumprindo as profecias dos seus antepassados. Eu fico pensando dos pais da igreja do segundo século, que também interpretaram as escrituras. Já pensou se eles estivessem vivos hoje? Eles iam ficar estupefatos. Olha, aquilo que eu falei há 2000 anos está acontecendo agora. Eu fico imaginando Calvino, Lutero, Wycliffe, Hus, Wesley, Zwingli e todos os irmãos daquela época, do século XVI, vivendo agora. Eu fico imaginando Paulo, o que escreveu de escatologia em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, entendendo o que ele falou pela inspiração divina. Deus falou para Daniel, Daniel, fecha o livro, sela a profecia. Porque as coisas que tu está falando, revelando, escrevendo no livro, não são para os teus dias, mas para o tempo do fim, que é o nosso. Uau. E a igreja, às vezes, está displicente disso. O estudo da escatologia, ele não tem um apego, não enche igreja. Aliás, eu estou muito feliz, não estou surpreso não, porque Deus está no controle. Essa igreja está com esse número aproximadamente desde segunda-feira. Então isso mostra que nós só estamos famintos a partir de mim. Nós estamos com fome da palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E não é a palavra procrastinada, não é a palavra sofismada, é a palavra da verdade. Por isso que está crescendo o joio no meio do trigo. Porque o que nós vemos por aí, um evangelho maculado, um evangelho mentiroso, um evangelho maldito, anátema, pregando nesse tempo, e não é pouco. Por isso que o verdadeiro crente tem que filtrar. E só tem duas ferramentas da filtragem que um crente pode ter para entender a verdade das Escrituras. O ensino, o estudo, a dedicação nos livros, na Bíblia, e também o Espírito Santo, que é o termômetro. O espírito de discernimento. Por isso, quando Deus abre uma porta, abre um púlpito para que eu tenha acesso ao púlpito e falar à sua igreja, eu temo e tremo. Me dedico horas nas escrituras, nos livros, nas Bíblias, para quando chegar aqui não falar de mim, falar do texto. Eu sou refém do texto. Mas você é pentecostal? Todos somos pentecostais. Você fala em línguas, isso é um problema meu com o papai. Não queira saber. Porque Paulo doutrina dessa forma. As línguas estranhas não é para fazer show.
nem para serem usadas de público, para que o pastor, quando saia, ia lá, aquele pastor é poderoso, poderoso. Hoje há muita manipulação nessa área pentecostal. O Pentecoste é santo. E muitos estão fazendo do Pentecoste hoje uma procrastinação. Deus vai cobrar isso. Mas, por enquanto, nós vamos desafiar esta igreja a se voltarem para o estudo da escatologia bíblica, das últimas coisas. Tentar compreender o cenário que está sendo montado para a volta de Jesus. E dentro da escatologia, dos livros escatológicos, começado pelo Gênesis, terminado no Apocalipse. A escatologia ela está presente em toda a Escritura. Ontem eu falei aqui do cetro que não se arredará de Judá, apontando para o Apocalipse capítulo 20, e foi um texto do Gênesis 49, 10. A Bíblia é harmônica, ela é um bloco monolítico, é um todo. O Velho Testamento de velho não tem nada. É apenas um apelido que nós botamos, trágico, melancólico, Velho Testamento. Horrível isso. São as primeiras alianças e a segunda aliança. E a apoteose, que é a revelação entregue por quem? Pergunta do pastor a essa igreja. Quem é o autor do Apocalipse? Não, vou começar lá pelo final, lá. Só dali do amarelo para trás vai... Da camisa amarela, não é o amarelo, não. Só o pessoal dali para trás. Quem é o autor do Apocalipse? Ah, bom, pensei que ninguém ia acertar. Quem é? Fala, meu filho. Quem? Então fala mais alto. Quem é o autor do Apocalipse? João. João, amém? Amém nada, claro que não. O autor do Apocalipse é Jesus. Está no primeiro capítulo, capítulo 1, versos 1 do Apocalipse. Thalita pode botar no telão? Apocalipse 1, 1. Letícia Thalita. Desculpe, Thalita. Letícia. Eu não acerto uma, Glorinha. Conseguiu colocar? Não, né? Olha lá, leiam aí. É tão revelação que está tudo em branco. Olha lá. Leiam, 1, 2, 3. Pronto, tá bom. Revelação de quem? De João? É de João? Opa, aí é de João? Não, é revelação de... Cadê Bia? Bia, fala revelação em inglês aí. Revelation? Eu não tenho sotaque, não. Revelation, revelação. Que maravilha, né? E quem está revelando? E ele usa quais textos para revelar? Antigo Testamento. Digo para vocês que se a Bíblia não fosse composta por esses 66 livros de mais os apócrifos, os pseudográficos, somente a Torá já continha toda a revelação. Os 5 primeiros livros da Bíblia já têm toda a revelação. Só que para nós entendermos isso, teríamos que ser exegetas, biblistas, hebraístas, para entender os textos nos originais, porque está tudo revelado nos 5 primeiros livros. Mas, por misericórdia de Deus, ele mandou os profetas, os salmos, as melodias. Depois mandou os livros novos do Novo Testamento. Marcos, Mateus, Lucas e João.
E de quebra ainda levantou Paulo para mandar as epístolas, João e Pedro. E por fim, Yeshua HaMashiach fez a síntese de todas as escrituras no livro do Apocalipse. E pasmem, ainda tem crente que tem medo do Apocalipse. Tem algum crente que tem medo do Apocalipse aqui? Diante de Deus, levante a mão. Só um menininho ali. Ah, gracinha. Naquele dia vocês levantaram a mão. Então eu vou mudar o verbo, o tempo do verbo. Os crentes que já tiveram medo do livro do Apocalipse. Ah, hoje não. Essa igreja foi ensinada pelo pastor Hebe, pela pastora Karine. Já perderam o medo, pastor. Crentes que têm medo do livro do Apocalipse. Eu sei que tem gente aí, ó, com a boquinha fechada, mas com o coração. Não vou levantar minha mão, não, porque eu não sou medroso. Mas tenho certeza que isso aí, gente, não é dessa igreja, é geral. Pessoas que não gostam nem de ler o Apocalipse. Pode isso? Pode isso. Opa aí, ó. Crente com medo do livro do Apocalipse, painho. Apenas 20% do Apocalipse diz respeito à igreja. Jesus, o que é isso? Eu estou com medo de 20% do livro do Apocalipse? Porque só 20% do Apocalipse diz respeito à igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 18, a igreja não aparece. A abordagem do livro é enfática em Israel e nas nações. Vocês sabiam? Se não sabiam, saibam agora. A estrutura básica do Apocalipse é assim, capítulo 1 a 3, igreja de forma direta. Jesus mandando João escrever as cartas e enviar às 7 igrejas da Ásia. É direto, é para a igreja mesmo. E ali as 7 igrejas do Apocalipse revelam a história da igreja em todas as épocas, do primeiro século até hoje. Do capítulo 4 ao capítulo 18 são juízos das nações e dentro do contexto mundial. Do capítulo 7 e 14, Israel aparece. Por exemplo, no capítulo 7 e no capítulo 14, os 144 mil judeus selados, 12 mil judeus virgens, não acostumados à mentira, conhecedores da Torá, que são levantados para evangelizar a terra com o evangelho do reino durante o período da grande tribulação. Aqui, nesse livro, eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar. Página, você que tem um livro aí, página 128. Página 128. Os 144 mil selados, garantia da pregação do evangelho na grande tribulação. Apocalipse 7, 4. Então ouvi um número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Menos 2 não consta dessa lista. Dan e Efraim. Por que Dan e Efraim não consta da lista do Apocalipse 7? Quem quer saber? Quem quer saber? O livro está lá fora. Porque eu não sei se eu vou poder pregar sobre, se tiver tempo eu prego. Esses homens serão, a Bíblia diz que eles são a primícia de Deus, comprados na terra depois que a igreja subir. E eles vão ter o selo do Espírito Santo
nem os demônios do Apocalipse capítulo 9 poderão com eles. Eles terão um poder tal e eles vão evangelizar a terra com um poder inimaginável. Então, do capítulo 7 e o capítulo 14 também repetem o ministério dos 144 mil judeus que serão selados. Está tudo aqui nesses estudos aqui. Do capítulo 19 e 22 é a consumação. Diga assim, é a apoteose. É o grande finale. É o grande finale. É o fechamento do capítulo 19 ao 22. É a confirmação do reino, da nova criação, do povo de Deus, da nova Jerusalém, da igreja glorificada. Aí a igreja aparece novamente. Aqui a igreja aparece depois de ter subido no RH de Deus para se preparar e volta. Aí o Apocalipse revela, de 19 e 22, a presença da igreja já glorificada. E a grande tribulação já passou. E a igreja esteve ausente, porque ela só aparece do capítulo 1 ao capítulo 3, de forma direta. Exemplos ilustrativos. Apocalipse de 1 a 3 aborda diretamente as igrejas. Apocalipse 7 menciona claramente as 12 tribos de Israel. Percentual aproximado por tema. Compêndio estrutural. Os livros, de um modo geral, 22 capítulos. Igreja aparece indiretamente e explicitamente, capítulo 1 a 3. E referências indiretas, capítulo 19 e 22. Esse volume de texto do livro dos Apocalipse, que fala sobre a igreja, é um total de 15% a 20% só de todo o livro. O livro do Apocalipse basicamente não é para a igreja, só é a instrução da igreja, através das 7 cartas que Jesus mostrou a João, e João, como jornalista, como escriba, como tabelião, como carteiro, nos fez chegar até aqui, até hoje. Observação importante: depois do capítulo 13, a palavra igreja praticamente desaparece. O que é argumento forte da doutrina pré-tribulacional, que quer dizer que a igreja será arrebatada antes da grande... Quantos creem nisso? Se você não crê, meu filho, pode ficar. Depois você me conta, se você for salvo. Porque mesmo depois, dentro da grande tribulação, haverá salvação. Vocês sabiam? Pastor João, aproxime, meu filho. Pastor Heber está aqui. Pastor João Alves, querido amigo, dileto irmão. É a graça presente. É a graça na Igreja da Graça? Acho que é. Chegue mais, pastor. Sente ali, ao lado do seu colega. Muito bem, prossigamos. Israel aparece diretamente nos capítulos 7, 144 mil, 12. Já leram o capítulo 12 de Apocalipse? Quem leu? Levanta a mão. A maioria tem medo. Quem leu mesmo? Meu filho, o que aparece no capítulo 12? Qual a figura que aparece? Uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 diademas na cabeça. Está grávida. Os seus pés estão sobre a lua. E tem um dragão do lado querendo lhe devorar o filho. Meu Deus, como é que eu vou entender isso? Chora nos pés de Jesus. Chora nos pés de Jesus. Eu sei que vocês também não sabem esta canção, mas chora. Pede o Espírito Santo, me revela, compra livros, compra literatura.
pega a Bíblia, várias Bíblias, pega uma versão, pega outra até, e pede a Jesus, ele te revela. Uma coroa de 12 diademas às 12 tribos de Israel, porque essa mulher não é a igreja, essa mulher é Israel. A igreja não está grávida, a igreja nunca teve grávida. Quem está grávida é Israel, desde a profecia de Jeremias, capítulo 4. A parturiente, a primípara. Dentre as mulheres, quem sabe o que é uma primípara? A irmãzinha lá sabe. Fala, a irmãzinha de listado assim. O que é uma primípara? É a primeira gestação, não é isso? É a primeira gestação de uma mulher. Primeiro filho. E qual é o filho ilustre de Israel? Jesus. Jesus já nasceu para Israel? Não. Por isso que várias vezes nos textos das profecias, Jesus falando, Paulo falando, Israel está grávido, ou a nação de Israel está grávida. E sente dores de parto. E quando é que o bebê vai nascer? Em meio às aflições, porque a parturiente, a primípara de Jeremias, vai receber Jesus como o Salvador no final da grande tribulação. O remanescente fiel. Então essa mulher do Apocalipse capítulo 12, Deus diz ainda que vai dar asas a ela, para ela fugir, ir para o deserto e se esconder no deserto durante 1260 dias. O que são 1260 dias? 3 anos e meio. A segunda metade da grande tribulação, porque logo no início, no final do primeiro período de 1260 dias, o anticristo sai de Esdrelon, vem, marreta Jerusalém, mata 2/3 dos judeus, está lá em Zacarias capítulo 2 e 13, e 1/3 foge, escapole os mais quebrantáveis. E sabe para onde vão? Para Edom, repita. Para Bosra. Para cumprir a profecia do profeta Isaías, capítulo 63. A fuga da mulher do capítulo 12 do Apocalipse é um eco profético da revelação de Isaías no capítulo 63. Que diz assim: quem é este que vem de Edom? Uau! Isso é lindo. Hoje eu preciso de um pouquinho mais de tempo. As coisas Deus vai me dando. Isso abra sua Bíblia em Isaías 63, rapidinho. Abra aí. Para não ter que mudar a tela ali. Quem achou? Amém. Olha o que diz o texto. Quem é este que vem de Edom? Onde é Edom hoje? Sul da Jordânia. O que foi Edom no passado? Terra de Esaú. Edom, que significa vermelho. Esaú era vermelhão, meio rubro. Terra de Edom, terra dos edomitas. Quem é este que vem de Edom? Quer dizer, quem é que vem de Edom? Quem é que vem de Edom? O profeta pergunta. E de Bosra é a região. Com veste de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura. Olha como ele vem de Edom, as suas vestes, vivas cores. É glorioso, olha que vestido talar. Que roupa talar que ele está usando, glorioso em sua vestidura. Quem é esse? A profecia responde. Jesus pré-encarnado responde. Olha aqui a resposta. Isso é lindo. Que marcha na plenitude da sua força. Olha, ele vem vestido de forma gloriosa, com uma veste de vivas cores, e que vem com força.
que marcha na plenitude da sua força. Quem é este que vem vestido gloriosamente e que é o forte e o poderoso, tem a força plena? Quem é este? Olha a resposta. O que é que diz a resposta? Fala aí, depois da interrogação. Pare, sou eu que falo em justiça. Quem é que fala em justiça na terra? É o Papa Leão. É o presidente da ONU. É o Donald Trump. É o Vladimir Putin, é o Zelensky. É o deixa para lá. Não é. É Jesus. Gente, olha, isso é lindo. A profecia pergunta e Jesus responde: sou eu, poderoso, sou eu que falo em justiça, e eu sou o poderoso para salvar. Quem é o único que salva? Está aqui, a profecia está revelando. Esse que vem de Edom é Jesus. Aí vem a pergunta da profecia: e por que está vermelho o teu traje? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Quem não sabe o que é lagar? Levante a mão. Alguns não sabem. Quem sabe? O que é um lagar, minha querida? Um lugar onde se amassava as uvas com os pés. É um quadrado de uns 25, 30 centímetros, feito de alvenaria de tijolo. Você pode fazer um lagar na sua casa, mas eu não bebo daquele vinho, não. Ou então a circular. Aí as uvas são colocadas lá. Normalmente era uma tarefa feminina, mas os homens também faziam. As mulheres, eu acho que elas lavavam os pés. Iam para lá e amassavam as uvas. E as uvas espremidas respingavam nos seus vestes. Olha aqui a figura de Jesus, a profecia perguntando: e por que essas roupas de vivas cores, bonitona, tá lá é comprida até os pés? Por que elas estão como as daquele que pisa o lagar? Salpicadas de vinho tinto, salpicadas de azul, amém? De que cor? Eu errei. Salpicadas de vermelho. Aí vem a resposta de Jesus. Olha aí no versículo 3. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira. Resposta de Jesus. No meu furor, esmaguei as uvas, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Uva não tem sangue. Quem tem sangue? Estou olhando aqui para quem tem sangue. Sabe o que é o lagar? É a humanidade, é a terra. Sabe quem são as uvas? Os povos. Sabe quem vai trazer juízo aos povos na grande tribulação? Yeshua HaMashiach. E ele vai pisar o lagar sozinho. É o texto que está dizendo. Não sou eu. Está pequenininho, vai ter tempo. Aí ele fala assim: porque o dia da vingança me estava no coração. Jesus, a vingança de Jesus está no coraçãozinho dele? Tá. Você está pensando que Jesus é um Maria, vai com as outras, né? Você está pensando que o ministério dele agora é vir para ele dar a face novamente? Ele veio para dar a face na primeira vinda. Até João Batista confundiu a primeira com a segunda vinda. Porque João Batista pregava assim: quando ele vier, ele vem com a pá limpando a eira. Ele vem com o machado no pé da árvore. Olha a pregação de João.
Ele vem com fogo inextinguível nas mãos. João preso, esperando a morte, querendo ouvir a arruaça que Jesus estaria fazendo em Israel. Passando o cerol, passando o machado, limpando a eira com a pá, trazendo juízo com fogo. E João preso, não ouvia isso. Cadê? Onde está aquilo que eu pregava acerca dele? Chamou alguns e mandou, vai lá, pergunta a Yeshua se era ele mesmo que havia de vir, se era ele mesmo sobre o qual eu falava, que ele ia trazer juízo, ou havemos de esperar outro. Ah, meu Deus. Jesus. Aí o Senhor manda falar para João. Vai lá e falar para o meu filho João que os cegos veem, que os aleijados andam, que os endemoniados são libertos. A minha primeira vinda tem especificações diretas do plano de salvação. Eu vim como um cordeiro manso, João, que vai para o sacrifício mudo, que se entrega aos seus algozes. Tua pregação, João, não é para a minha primeira vinda, mas é para a minha volta. Quando eu voltar, João, eu vou pisar o lagar na minha ira, no meu furor. Se você olhar o capítulo 61 de Isaías, ele também disse assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre quem? O livro é do profeta Isaías. E o Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre Isaías? Claro que não. Aqui, o Espírito do Senhor está sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Pronto, o texto já revelou. O que são as boas novas, igreja? O Evangelho. Quem trouxe o Evangelho à revelação foi Isaías? Foi quem? Jesus. Então aqui está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, o próprio Cristo está profetizando, está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem é que cura o coração? Quem é que quebranta e cura o coração? Senão Yeshua HaMashiach. Para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Todos nós aqui fomos ex-algemados. Hoje somos nova criatura. Livres. As nossas algemas não estão mais em nossos pulsos, porque Ele já as quebrou. Aqui na profecia de Isaías 61. Agora você vai se surpreender com o versículo 2. E apregoar, Jesus dizendo ainda que ele viria para isso, apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas também, diga também, está o que é escrito aí, o dia da vingança do nosso Deus. É um ministério bipartido. Num primeiro momento ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor, mas na sua volta, ele anuncia a vingança do nosso Deus. Eu pensei que Jesus só era amor. E o amor jamais acaba. Mas também é justiça. E fogo consumidor. Olha, não brinque com Yeshua não, hein? Se tu é crente meia boca, se tu é crente de ânimo dobre, se tu é crente bipolar, um pé cá, outro lá, um lá, outro cá, cuida da tua vida, porque os mornos, Deus vai vomitar da boca. É melhor que você seja frio. Melhor ainda se for crente, quente.
crente quente. Porque crente morno dá enjoo, nosso Deus. Crente preguiçoso. Crente parasita. Crente que fica esperando sempre pelo outro, mas nunca faz, nunca levanta a mão. Crente que gosta de ver o ar-condicionado, as luzes, o telão, mas não ajuda, coopera com essa agência. Tem muitos crentes assim. Eu fui um crente assim, pior do que esse. Eu era uma pedra de tropeço. Eu era um crente, meu Deus, me dá uma palavra, medíocre, mais menos do que medíocre. Eu era um crente porco, lambuzado na lama. Até que o Senhor fez um milagre na minha vida. E me tirou de um crente ridículo, para eu hoje ser um crente candidato a servo inútil. Porque depois que eu pregar tudo, fizer tudo pelo Evangelho, querida igreja, ainda serei como um servo inútil. Inútil, mas salvo. As pessoas vêm falar, pastor Edileu é especialista. Não fale isso a meu respeito, eu não aceito. Eu sou especialista de nada. E não quero glória nenhuma para o meu nome, para a minha vida, toda a glória do meu Senhor. A minha classificação é o zero antes da vírgula. É ali que eu estou, é ali que eu quero ficar. A minha glória está no Calvário, nos pés da cruz. Mas eu já fui despertado um dia para tomar tenência, fortalecer minhas pernas espirituais. E hoje, com as perninhas doentes fisicamente, onde me chamam eu vou. Eu não estou indo agora para Israel, já recebi 3 convites para ir para Israel, 2 ou 3 para ir para Portugal. Aí eu penso no avião, 8 horas, 10 horas, eu não vou aguentar isso. E recuso. Mas Bahia, Fortaleza, Rio Grande do Sul, aqui dentro, o voo de 2 horas e pouquinho, estou dentro, me chamem, que eu venho comer um peixinho na Bahia. E pregar, é isso que Deus está inundando o meu coração. Quer dizer que Jesus é um ministério bipartido? O ano aceitável do Senhor. Olha, o ano aceitável, digo o ano aceitável. Quanto tempo está demorando esse ano aceitável? Já fazem 2000 anos que o ano aceitável começou. E ainda não terminou, mas está findando. Porque depois do ano aceitável virá o quê? O dia da vingança. Quer ficar aqui para ver? Isso é tão verdade dentro do estudo bíblico, você tem que ter textos que se harmonizem, pelo menos 3, para comprovar que aquela interpretação é verdadeira. E eu vou fazer essa homilésia, essa exegese, essa hermenêutica. Deixa eu ver isso. Jesus, que eu não esqueça onde está isso. Acho que eu lembro. Está aqui. Está aqui. Olha isso, que coisa linda, que coisa linda. Que coisa mais linda do mundo. Achei. Abra também, para você ver o cumprimento do eco profético de Isaías 61 até o ano aceitável. Olha aqui, repita comigo. Isaías 61, nós vamos ver agora o eco profético até o ano aceitável. Falta o quê depois do ano aceitável? O dia da... Mas nós só vamos ver até o ano aceitável, que está vigorando até agora. Vamos lá? Lucas, capítulo 4, versos 16. Quem achou, você tem 10 segundos. 10, 4, 3, 2, 1, 0. Acharam? Lucas 4, 16. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Indo para Nazaré. Quem estava indo para Nazaré? Jesus. Onde fora criado, entrou num sábado, num dia de sábado, na sinagoga. Não era igreja? Não, a igreja não tinha agora, não tinha ainda igreja. Era a sinagoga onde os judeus adoravam. Olha isso. E ele indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume de quem? De Jesus.
Por quê? Quem era que entrava no sábado para adorar? Os judeus. Jesus era judeu. E era dia de sábado, ele estava caminhando, viu uma sinagoga, opa, é sábado, vamos lá. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele chegou lá com aquela presença, o Espírito Santo moveu logo. O dirigente dos trabalhos. Aqui, Rabi, leia aqui a palavra, o rolo. Aí ele pegou o rolo de Isaías. Uau! Olha isso, o Senhor pegou o rolo de Isaías, igreja. Ah, meu Deus, olha só o que ele fez. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Está pronto aí, igreja? Está pronta para receber o impacto? Olha isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do... E depois, versículo 20, leia na sua Bíblia. Tá bom, eu vou ler na minha voz para todos ouvirem no mesmo termo. Tendo fechado o livro, depois de falar que ele via apregoar o ano aceitável do Senhor, acho que ele esqueceu alguma coisa. Não esqueceu. Não esqueceu, não? Parece que ele esqueceu, né? O dia da vingança. Mas ele só leu até o ano aceitável. O ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje, oh Deus, hoje cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Qual escritura que ele leu? Isaías, naquele momento ele estava inaugurando o ano aceitável do Senhor. E ele não falou do dia da vingança do nosso Deus, porque a sua primeira vinda tinha o objetivo primaz de vir para abrir o ano aceitável do Senhor. Por isso que a palavra ano aceitável é um long time, é um longo tempo. Um ano é um longo tempo comparado ao dia. Esse ano aceitável já dura 2000 anos, mas o dia da vingança só vai durar 7 anos, que é o período da grande tribulação. E quando ele botar os pés na terra, muito ser humano vai cair, apodrecido. A Bíblia diz que poucos homens restarão. Depois nós vamos estudar, tomara que dê tempo. O Apocalipse de Isaías é de tremer. Eu tenho uns vídeos aqui que eu não vou nem passar para vocês, porque senão vocês vão sair daqui direto para a drogaria Venâncio, comprar Lexotan para poder dormir, pensando que você vai encarar isso, mas não vai. Isso é para o dia da vingança do nosso Deus, momento em que o corpo de Jesus, a igreja fiel e verdadeira, já estará com o Senhor. Vamos voltar aqui ao texto, a estrutura do Apocalipse. 14, o remanescente. Sua manifestação é predominante profética e teológica, mais do que mais do que a narrativa contínua. O Apocalipse não nasce isolado quando se trata de Israel. Sua linguagem é tecida por ecos proféticos do Antigo Testamento. Naquela revistinha que eu trouxe, que a gráfica cobrou lá R$18 e pouco, está ali, está vestindo por R$20, só tem 20. Não vou mandar fazer mais. Ali você pode encontrar os textos que se referem
aos outros. Tá? É tipo um roteirozinho para você poder estudar na Bíblia. Vamos lá. Ecos proféticos sobre Israel. 15 a 25% do Antigo Testamento fala de Israel. Outra coisa, o livro do Gênesis a Malaquias não aparece a igreja, só aparece Israel. Mas isso aí é outra coisa. A expressão ecos proféticos é muito adequada para o Apocalipse, porque o livro quase não cita o Antigo Testamento de forma literal, mas o tempo todo reaproveita imagens, temas, símbolos e juízos e promessas já revelados aos profetas. Aquilo que o Apocalipse revela, os profetas já revelaram. E Jesus usou das profecias, porque as profecias são reais e fidedignas. Por isso que o mestre usou para dar a João a interpretação do Apocalipse baseado nas antigas escrituras. Ah, como fica bom esse entendimento. E quando o assunto é Israel, além de Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Zacarias, Joel, Oséias, Amós, Sofonias, Êxodo, Salmos e outros também aparecem de forma muito forte no pano de fundo do livro. Eu tenho que correr. Apocalipse 4 a 18. Nações, se refere às nações, mundo gentílico e sistema global. Não aparece igreja aí. Essas tragédias que vão acontecer no mundo de 4 a 18 não alcançam a igreja nem aparece nesses juízos. Babilônia, besta, reis da terra, juízos. 50 a 60% do livro do Apocalipse diz respeito à Babilônia, à besta. Quem é a besta? Não é o vizinho do nosso lado. A besta é o anticristo. A palavra besta surgiu com Daniel capítulo 7. A besta é uma autoridade mundial, um imperador, um rei, um presidente, um primeiro-ministro, reis da terra e juízo. O maior volume, selos, trombetas, taças, sistema mundial. Isso tudo diz respeito ao Apocalipse do capítulo 4 ao 18, que não aparece a igreja. Resumo geral, visão quantitativa, tema, percentual aproximado. Igreja, só de 15 a 20% do livro do Apocalipse. Israel, de 15 a 25%. Nações e mundos, de 50 a 60%. Consumação de todos os redimidos, de 15 a 20%. E tem crente que tem medo do livro do Apocalipse. Ridículo isso. Ridículo. Quem tem medo do livro do Apocalipse, levanta a mão aí. Que eu vou orar para você ficar na grande tribulação. Estou brincando. Tadinha. A menininha levantou a mão ali. Interpretações. Apocalipse. Visão pré-milenista, dispensacionalista. A igreja só aparece 1:3. E Israel, central na tribulação. A milenista, idealista e reformada. A igreja Israel espiritual. Praticamente 100% do livro é sobre a igreja. Que maluquice! Teólogos da reforma, a maioria calvinistas, que negam as alianças de Deus com Abraão na perpetuidade da nação de Israel. Vai ter uma Viva Bahia aqui na Bahia. Vão lá, estejam presentes, mas filtrem. E não é só no Viva Bahia, não. Filtra também hoje aqui com o que eu estou falando. Vocês têm que ter o filtro, nós temos que ter o filtro. Eu sei de alguns que vão vir pregar aí, homens abençoadíssimos. Eu bebo na fonte de alguns, mas na área da escatologia é um desastre. Esses daí consideram que todo o livro do Apocalipse fala da igreja. Teologicamente, isso não tem sentido. Sabe por que eles têm esse erro? Porque os seminários não ensinam. Porque o livro do Apocalipse foi botado debaixo do tapete. Porque a escatologia não é uma ciência, não é uma doutrina que é costumeira nem nos seminários, nem na igreja. Por isso esse volume de ignorância acerca dos últimos dias. Historicista, a igreja percorre todo o livro do Apocalipse. Os percentuais perdem o sentido.
Conclusão teológica equilibrada. Se adotarmos uma leitura literal progressiva, chegamos à conclusão que o Apocalipse não é centrado na igreja. O foco maior é juízos sobre as nações, restauração do governo de Deus, que é o milênio. Israel surge como elemento profético. A igreja aparece no início, militante. Até hoje nós estamos no Apocalipse militante, no ano aceitável do Senhor. Mas o Apocalipse não está em marcha. O cavalo branco, vermelho, preto e amarelo ainda não estão na terra. Essas profecias. E a igreja aparece no fim do livro, já glorificada, já galardoada, já ressurreta. Aí o livro revela. Pastora Karine, eu vou lhe dar esse PowerPoint. Não costumo fazer isso, não. Mas o que você está fazendo aqui com esses estudos, já alimentando esses estudos para a escola bíblica, e já está incumbindo os alunos para fazerem uso desse material, você merece, vou te dar. Vou pegar esse, mandar para você isso aí, tá bom? E para você também, Heber, fica com ciúme não. Síntese. A igreja minoria textual, mas central teologicamente. Israel, núcleo profético específico. Nações, maior volume narrativo. Classificação do Apocalipse capítulo por capítulo. É um estudo. Eu precisaria de muito mais tempo para falar isso. Igreja, capítulo 1, Cristo glorificado, revelação na igreja 100%. Do 1 ao 3. Igreja aparece 100% do capítulo 1 ao 3. Capítulo 2 e 3, 7 igrejas da Ásia, igreja 100%. Subtotal, até aqui a igreja dominante no livro, um terço, de 1 a 3. Transição para a visão celestial, capítulos 4 e 5. Capítulo 4, a gente já vê o trono de Deus e os 24 anciãos. Interpretação comum, igreja glorificada representada. A igreja ali aparece indiretamente no capítulo 4. Capítulo 5, o cordeiro e o livro. Isso é lindo, isso é lindo. O capítulo 5 do Apocalipse, quem é digno de abrir o livro? E se eu fizer um paralelo do túmulo de Jesus com esse capítulo, é um negócio extraordinário, eu acho que eu vou pregar isso no domingo. Porque isso aqui, sabe, alimenta a alma. Redenção universal, igreja mais plano de Deus. Aqui começa a mudança do foco para os juízos das nações. Depois do capítulo 5 é a mudança do foco para a grande tribulação. O Apocalipse revela. 3. Juízo sobre as nações, Apocalipse 6, 18. O que o capítulo 6 de Apocalipse começa? Os 4 cavaleiros. O cavaleiro do cavalo branco, que traz um arco na mão, sem flecha. Quem é o cavaleiro do cavalo branco? O anticristo. Logo em seguida, outro cavaleiro, que também é ele, o anticristo, que traz guerra na terra. Tira a paz da terra, porque esse cavaleiro aparece com uma espada na mão. Olha a sequência. Vem uma falsa paz, depois vem a guerra, aí depois vem o cavaleiro do cavalo preto. E esse cavaleiro do cavalo preto traz uma balança na mão. E 1 quilo de farinha, 1 quilo de cevada custa 1 denário. É inflação, falta de comida na terra, porque os investimentos todos vão para a guerra. Falta comida e morre muita gente, representada pelo cavalo amarelo, que é fome, pestes e feras na terra, para consumir os cadáveres do grande holocausto que está vindo para este mundo. Creia nisso. É o capítulo 6. Guerras, fome e morte. Nações, 100% nesse texto. Capítulo 8, 9, trombetas, juízos, códigos, demônios, gafanhotos, nações. Só fala das nações, não fala da igreja. Testemunhas, capítulo 10 e 11, 2 testemunhas. Jerusalém, Israel, forte presença, mediação do templo, 100%. Só Israel, 100%. No livro Escatom tem as 2 testemunhas, tudo maravilhoso sobre as 2 testemunhas. Não adianta ficar me perguntando, não, quem é as 2 testemunhas? Vai estudar. A não ser que eu tenha tempo de falar sobre as 2 testemunhas. Capítulo 12, a mulher, Israel, o dragão, Satanás.
Israel 100%. E o filho que ela está grávida? Jesus. E os pés na lua? Não, as 12 coroas da diadema, as 12 tribos de Israel. E os pés na lua? E por que ela está vestida de sol? Porque ela é a nação gloriosa. Aparece o brilho do sol sobre Israel. E por que ela está com os pés na lua? Porque o tempo das nações, das profecias, é contado através de Israel, cujo calendário é lunar e não solar. Uau! Está aqui no livro Escatom. Aqui você pode levar para casa, estudar, pegar a Bíblia, tal, estudar, entendeu? Capítulo 13, a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. São duas bestas. O anticristo e o falso profeta. O capítulo 13 fala diretamente às nações. Fala de tecnologia, fala de controle total, fala de inteligência artificial, fala de sistema quântico, fala de tudo no Apocalipse 13. Fala da moeda única, do CBDC. O CBDC do Brasil é o Drex. Fala de tudo no Apocalipse 13, para as nações, não é para a igreja. Estudo completo no livro Escatom, página de 59 a 78. Você que tem aí, pode estudar bastante. Capítulo 14, 144 mil novamente. Capítulo 15, 16, taças e nações. Israel e juízo das nações, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Capítulo 17 e 18, Babilônia, sistema religioso e econômico. Nações, 100%. Olha aí as tragédias que vão vir. Meteoros caindo dos céus. Vai acontecer. Os astrônomos sabem disso. Eles anunciam isso. Absinto está vindo aí. O grande meteoro que vai colidir com a Terra. Os cientistas dizem que não sabem quando, mas que vai ter um grande choque do meteoro. Apocalipse 8 fala disso. Com consumação, capítulos 19 e 22, volta de Cristo, triunfante. Batalha final no Armagedon. Nações julgadas, santos glorificados. Olha isso. As nações são julgadas, vai dizer assim, mas eu, nesse momento, estarei glorificado. Corpo imortal, corpo incorruptível, corpo que não envelhece, corpo que jamais morrerá. Parece que eu não estou falando isso de vocês, mas é com vocês, é comigo, é conosco, é a promessa, é a convicção e a certeza. Capítulo 20, milênio do Rei Jesus. Interpretações comuns, eu vou adiantar. Estudo completo no livro de Escatom, página de 80 a 99, sobre o milênio, sobre o capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 21 e 22, a nossa cidade eterna. A quadrangular, a nova Jerusalém. Todos os redimidos, igreja, Israel glorificado, unidos na Nova Jerusalém. Resumo final. Capítulo 1, 13, direto, igreja. Capítulo 4, 5, direto. Capítulo 19, 22, glorificada. Total, 20 a 25% do livro se refere à igreja. Israel, capítulo 7, capítulo 11 e 12, capítulo 14, capítulo 20, e 20 a 25%. Nações, 6 a 18, o maior bloco, parte do 19. 50 a 60% do livro fala das nações. Está aí. Mapa visual, não vou passar isso, é praticamente repetição. E depois vem o capítulo 13, 6 a 18, o anticristo, que já está na terra. Querem saber quem é? Amanhã. Nações, tribulação, foco central, selos, trombetas, nações. 60% do livro fala das nações. Israel, o eixo profético, capítulo 7, isso aqui eu vou passar, consumação de eternidade, Apocalipse 12, é praticamente uma explicação daquilo que eu já... A quem o livro do Apocalipse destina? Nações, 50% a 60%. Israel, 20% a 25%. E igreja?
E a igreja? Olha a igreja. Olha a igreja. Olha a igreja. Essa igreja, onde é que é essa igreja, gente? 15 a 20%. Que igreja é essa? Hã? Sinai. Amém? Então não tenham medo do Apocalipse. Agora, e agora? Você ainda tem medo do livro do Apocalipse? Não traz tragédia para a igreja, traz tragédia para o mundo, para Israel, para as nações. Quando o bicho pegar, me permitam o termo homilético, a igreja não estará aqui. Amém? O cenário, ainda me falta ali, acho que 25 minutos. 5 ao quadrado. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. O cenário mundial está se aprontando. Israel ficou praticamente 20 séculos sem reis, sem terra, sem sacerdote, não tinha nada disso. Sem estar na cidade de Jerusalém, sem estola sacerdotal, portanto, e sem o templo. Israel não tem o templo até hoje, porque no lugar do templo está lá o Domo da Rocha. Em 1967, Israel podia tirar o Domo da Rocha dali, na Guerra dos 6 Dias. Mas preferiu fazer uma política de boa vizinhança e entregou ele a uma família islâmica. O espaço, o terreno e o templo. Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Só que agora os religiosos de Israel querem construir o templo. Mas o espaço está ocupado por uma mesquita e um domo muçulmano. Eu pensei que nessas guerras agora cairia um foguete ali e resolvia o problema, mas não aconteceu. Eu não sei como aquilo vai sair dali, mas vai. Porque o terceiro templo vai ser construído. Porque é mistério que o terceiro templo seja construído para o anticristo profaná-lo. E o templo já está praticamente pronto, já existem as pedras cortadas, as angulares. A novilha vermelha já está sendo produzida para poder dedicar, fazer Hanukkah, dedicação no templo. Os instrumentos do templo, o mobiliário do templo, todos prontos, feitos por arqueólogos, rabinos arqueólogos. A mesa da propiciação, a menorá, a mesa dos pães ázimos, as vestimentas dos sacerdotes, as fardas dos sacerdotes, a estola peitoral do sacerdote, tudo pronto. Já investiram muito dinheiro ali. Os levitas já estão sendo treinados e os descendentes de Arão, os coens, já estão de prontidão lá ensinando os levitas, se preparando para ministrarem no templo, para começarem a fazer os sacrifícios de animais quando o templo for levantado. Isso tudo na nossa geração. Significando dizer que o anticristo já está na terra, porque o templo será construído e não vai demorar muito. Toda a estrutura já está pronta, inclusive as suas plantas. Tanto as plantas arquitetônicas como as plantas virtuais. Vários arquitetos foram convocados para fazer o projeto do templo, ninguém aceitou, arqueólogos judeus, arquitetos judeus, mas um aceitou e fez. É o que você vai ver agora. Thalita, Letícia, ela vai ficar zangada comigo, não vai? Mas não é por mal, Letícia. É que eu já sou um velhinho, a minha mente falha. Apaga essas luzes, filha. Isso, obrigado. Vamos ver. Tem som, tá?
A arquitetura dos planos do terceiro templo. Olha aí, gente. Olha aí, gente. As plantas arquitetônicas do terceiro templo de Israel, que está para ser construído ali em Israel. Olha o templo como vai ser. Aí já são as plantas virtuais. Olha os coéns, sacerdotes. Olha a porta de entrada. Que lindo, né? Vai ser assim. Não vai estar lá cheio de gente, não. Só os levitas e os sacerdotes trafegam aqui. É lugar santo. Olha os cachos de uva. A videira representa Israel. Olha lá. Olha a coroa do Davi aí, que será de Jesus. Olha as parreiras da uva, que significa Israel. Vocês vão pensar que isso aqui vai ficar cheio de gente? Lugar santo. Olha, se eu pudesse parar, peraí, acho que vou poder parar. Parei. Você sabe o que é isso aí? É o véu do templo que foi rasgado por Jesus, de cima a baixo, naquele templo de Zorobabel reconstruído por Herodes. Quando ele foi para a crucifixão. Aí o rapaz lá do hotel, ele estava me ajudando a jogar o vídeo para uma outra coisa que eu não sabia. Aí ele falou assim, mas o véu não foi rasgado? Eu falei, foi. Por quem? Ele falou, por Jesus. Mas eles vão botar o véu? O judeu não acredita em Jesus. Aquilo ali foi um acidente físico qualquer para eles. O véu tem que estar lá. Porque eles creem nisso. Dali para lá, daquele véu ali, daquela cortina, aquela cortina, só passa o sumo sacerdote, que já foi eleito em Israel depois de 2000 anos. Eu tenho ele aqui, tem um vídeo dele aqui. Olha isso, gente. Depois de 2000 anos, Israel já voltou a ter o sumo sacerdote para ministrar no templo. Não. Ah, meu Deus, eu me confundo com isso aqui. Olha a menorá, a mesa dos pães ázimos. Essa menorá, vi lá em Israel, parece que 17 quilos de ouro batido. Está lá numa prata, numa proximidade de onde é o lugar do templo. Olha as plantas, em hebraico aqui, ó, assinada pelo arquiteto. Ali em cima está o crédito, Instituto do Templo. Isso é uma produção do Instituto do Templo, não é de Hollywood, não. Instituto do Templo em Israel são 2, que já juntaram o dinheiro para a construção. Isso na nossa geração, igreja. O fim chegou. Os maiores sinais da volta de Jesus é a construção do terceiro templo. Está aí, ó, Instituto do Templo. Uau. Amém? Deixa eu ver aqui. Será que eu tenho mais 3 minutos? Tenho, pastor? 3, contado no relógio. Está aqui. Está aqui.
Está aqui. Gente, olha só. Quando Jesus vier e entrar em Jerusalém, se assentar no templo e começar a reinar sobre as nações no mundo inteiro, os sacrifícios de animais vão voltar. Vocês sabiam? Não como um elemento de salvação, mas como elemento memorial. As pessoas do milênio vão se lembrar que os sacrifícios de animais apontam para o rei que está sentado ali. Porque num determinado momento ele fez o sacrifício. Assim como o sacrifício da Páscoa de Pêssah representa a morte do Cordeiro de Deus, assim como a mesa da ceia que nós tomamos aqui também representa a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, os sacrifícios do milênio para aquelas gerações que vão nascer também servirá de memorial para apontar para aquele que está reinando, que um dia se entregou pela humanidade. Eu estou construindo um artigo que vai constar do próximo livro, Os Sacrifícios de Animais do Milênio. Muita gente não entende, mas por que Jesus não fez o sacrifício pleno? Fez. Mas no milênio não é para salvação, é para memorial. E Jesus aceitará isso. Agora, antes mesmo que o templo seja construído, repita comigo, antes mesmo que o templo seja construído, os judeus já voltaram a fazer sacrifícios pascais em Jerusalém, fora dos muros da cidade. Eles fizeram um grande banner, um painel, com a imagem do templo, porque os sacrifícios têm que ser no templo, e fizeram sacrifícios. E vocês vão ver agora. Isso não é filme, isso é documentário, e é real. Então veja aí. É pequenininho. Instituto do Templo, elaborando as práticas de Páscoa, do oferecimento de Páscoa. Passover, the festival of freedom, the very name. Festival livre. Redemption, the Exodus. Gente, vou parar aqui. Vocês estão vendo esses menininhos? Eu vi muitos deles assim no ano 2013, né, Glorinha? Quando eu olhei para aquelas crianças ali na esplanada do templo, o Espírito Santo falou tão forte no meu coração, disse assim, olha lá, meu filho, ó ali dos quais eu vou separar os 144 mil judeus de Israel. Esses meninos são criados na prática judaica, conhecedores profundos da Torá. Deus vai recrutar muitos deles para serem a composição dos 144 mil. Vocês estão sendo ensinados. As crianças em Israel estão sendo ensinadas da história de Israel desde o Egito. Então, vejam. Delivery from Egyptian bondage and the birth of the people of Israel. For 2,000 years throughout their exile. Shai Hanchman, aqui, para, Reginaldo. Vocês viram que um levantou o dedo ali? Não viram. Vou voltar aqui um pouquinho, isso é importante. Olha lá. Estão vendo? Que ele levantou o dedo? Olha lá, aquele ali também. Por que eles levantaram o dedo? Porque o rabino perguntou, existe algum Cohen aqui entre nós? A ele. Não precisa perguntar de identidade, nome de família, nada disso. Se aqui fosse uma sinagoga, num dia de sábado, o dirigente perguntasse assim, existe algum Cohen aqui? Quem for Cohen, levanta o dedo. Que aí eles são escalados para fazer a paraxá. O Cohen é descendente de Arão. E são os descendentes de Arão que serão os sacerdotes no novo templo. Esses aqui são sacerdotes, são Coens. Então eles vão sair daqui, botar a vestimenta do sacrifício pascal, vão analisar o cordeirinho com lupa de aumento, para ver se o cordeiro não tem parasitas, se não tem defeito, seguindo toda a orientação do Êxodo, capítulo 12, né, que instituiu a Páscoa.
Vocês vão ver de novo, olha isso. The renewal of the service of the Holy Temple. Our people have waited so long to Esse é o presidente do Instituto do Templo. the bringing of the Passover offering. The Temple Institute was founded on the principle of doing everything Olha lá, in ele our se power vestindo. towards the rebuilding of the Holy Temple. This year, the Temple Institute took a giant step towards making this goal a reality, a practiced Passover offering, including all the stages of the service. This was not an actual Passover offering, which can only be done on the Temple Mount in Olha Jerusalem. os cordeirinhos, Drill for the macho, purpose of increasing de Israel's ano, knowledge and sem preparedness defeito, for the actual bringing of the offering semelhante ao Êxodo. possible. Oferecimento do Instituto do Templo. Aaron and members of Israel's priesthood who Agora só participated in this ouvir. event are members of the Temple Traduzir. Institute's Nether HaKodesh Academy Olhe lá, Priests in Training. olhando, porque o cordeiro tem que ser limpo, sem defeitos, sem puro, assim como Jesus foi. Isso, lei lá do Êxodo, é um eco profético que se manifestou em Cristo, e os judeus ainda não entenderam que Jesus fez o sacrifício definitivo, já começaram a fazer os sacrifícios em Israel. The Torah states, "Speak to the entire assembly of Israel, saying, on the 10th of this month they shall take for themselves Olha aí, o each painel man simbolizando a o ram or templo. kid for each father's house. It shall be yours for examination until the 14th Olha a day of this lâmina. month. The entire assembly of Israel shall slaughter Agora, in the afternoon." pronto. The Mishnah describes the steps of Olha the o sangue. offering. The entire nation of Israel converges on the Holy Temple in Jerusalem. Many thousands of offerings are brought within a short period of time. The Kohanim need to be expert, sensitive, and focused. The words, "next year in rebuilt Jerusalem," are recited every year at the conclusion of the Passover Seder. But next year in rebuilt Jerusalem? Jerusalem is already rebuilt. All that remains for us is to make every effort towards the renewal of the divine service and the fulfillment of our destiny as the people of Israel. This is what the Passover Seder is really all about. This is the real Passover Seder. May we merit to bring the Passover offering this year in the rebuilt Jerusalem. Chag Kasher V'Sameach. Blessings for a happy and kosher Passover from the Temple Institute in Jerusalem. Tem um texto de Daniel que diz que ele vem, o anticristo, para mudar o tempo e a lei. E a lei. Os tempos e a lei. A Páscoa é um cordeiro. Roma traz ovo de chocolate. Todas essas evidências e muitas outras está acontecendo no momento em que você, todos nós, somos testemunhas, protagonistas do tempo de transição desse momento em que estamos vivendo para a volta de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que muitos aqui não descerão à sepultura. Eu espero também não descer à sepultura, eu e Glorinha. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 51, diz assim: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo estava dizendo que nem todos descerão à sepultura, mas no abrir e fechar de olhos, o harpazo, no grego, que quer dizer o arrancar com força, vai tirar muitos de nós aqui ainda vivos. Os primeiros que já dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E simultaneamente nós, os que estivermos vivos, seremos arrancados da terra com força. Por isso que Paulo usa o termo harpazo, que é um ato violento, para cortar o nosso cordão umbilical com a terra. E na medida que formos subindo, que também será num ato quântico, o nosso corpo já terá a idade sacerdotal e uma biologia imortal. E quando subirmos, encontraremos com Ele. Em nuvem teofânica, em meio às estrelas, em meio aos astros. E lá, diga e lá, serei submetido
submetida a um tribunal. O bema. Bema no grego é um lugar alto, onde está o juiz. Diga assim: naquele dia, as minhas ações, os meus atos, a minha vida, enquanto crente em Cristo, serão avaliadas. Tudo virá à tona. O texto de 1 Coríntios capítulo 3 diz que o dia vai trazer à tona e o fogo vai iluminar as tuas obras, as minhas obras, enquanto crentes. Essa viagem só é para os salvos. O tribunal não é para julgar para condenação, é para avaliar a tua qualidade de crente. Que tipo de crente você é? Paulo levanta 6 ilações, 6 comparações. Crentes cujas obras são semelhantes a ouro, a prata, a pedras preciosas. Como é que está a tua vida na igreja, no teu caminhar cristão? O que você está se esforçando, produzindo na igreja, é semelhantemente a ouro, a prata ou a pedra preciosa? Porque também tem aqueles que fazem outro tipo de obras, semelhante à madeira, ao feno e à palha. E o fogo do Espírito Santo vai passar pelas obras de cada um de nós. As obras que não resistirem desaparecem, mas as obras que resistirem ao fogo permanecerão. Pergunta: o ouro se destrói com o fogo? Sim ou não? E a prata? E a pedra preciosa? Mas a madeira? E o feno? E a palha? Que tipo de obra? Que tipo de responsabilidade cristã, como membro dessa igreja, de outras igrejas, você está tendo para levar essa obra até o final? Os crentes dessa igreja, até que ponto estão se esforçando para ajudar a família pastoral a tocar a agência até Jesus nos chamar a todos? Baseado nas obras que você está praticando hoje, será o seu galardão. Tem gente que terá prejuízo no galardão, porque foi crente palha, crente feno. Portanto, que o Espírito Santo desta noite nos traga o entendimento que nós temos que trabalhar enquanto há dia e que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Então se esforce mais, colabore mais. E não é só na parte financeira não, é colaborar com vida, para que esta igreja continue sendo luz em Barbalhos, em Salvador, na Bahia e por todos os cantos por onde Deus vos levar. Deus abençoe.